Boa noite, gente. É o professor Cláudio Nova Canaã. Nós vamos da EJA, Ensino Fundamental da Escola Nova Canaã. Eu vou fazer uma aula hoje com vocês sobre recursos naturais, tá? Uma coisa que vai ajudar vocês a ampliar o leque de informações e conhecimento de vocês sobre esse assunto, recursos naturais, tudo bem? Essa aula está sendo gravada aqui, vamos começar então. Então, o que é recursos naturais, tá? Inicialmente, nós podemos dividir os recursos naturais em dois grupos, os renováveis, tá? E os não renováveis. Os renováveis são todos os elementos do meio natural que, se o homem os souber preservar, poderão ser inesgotáveis, tá? Exemplo de recurso renovável: as florestas, ok? A água, ok? São todos exemplos de recursos naturais renováveis, os alimentos que a gente planta, ok? E nós temos aqui os recursos não renováveis, tá? Que são principalmente aqueles que eles se esgotam se a gente utilizar eles de uma maneira muito rápida. Então, vamos fazer a leitura. São todos os elementos do meio natural que se esgotam à medida que vão sendo utilizados. Um exemplo importante de recurso não renovável é o petróleo. Porque o que acontece? A população mundial ela cresceu muito e o consumo de petróleo também. E isso vai fazendo o quê? A gente ainda tem muito petróleo acumulado na Terra, mas a utilização é muito grande e é difícil de repor, tá? Para formar petróleo demora muitos anos e a sociedade tem pressa para energia. Por isso que ele é classificado como não renovável, devido à demora que se faz para fazer petróleo. Petróleo leva milhões de anos para virar petróleo através de transformações, ok? A gasolina é um exemplo de recurso natural não renovável porque ela é derivada, ela vem do petróleo. Tudo bem, gente? Os recursos renováveis agora, tá? Eles podem ser, vou apresentar alguns aqui para vocês. As florestas são exemplo de recursos renováveis, ok? A floresta ela produz a borracha, a madeira, e as plantas em si produzem o algodão, que pode ser utilizado, né, na fabricação de roupa e outras utilidades. A borracha na produção de pneu e a madeira, né, para fazer ponte, fazer casa, usar em construção e etc. A água é um recurso fundamental, principalmente hoje ela é usada para gerar energia elétrica, tá? Não só gerar energia elétrica, como irrigação da agricultura e o consumo doméstico e industrial. Tá? Então, sem a água, a economia para, né? Porque muitas atividades econômicas dependem da água. Os animais, eles são classificados como renováveis porque você pode fazer o animal se reproduzir, criar ele, né? E ele vai estar sempre fornecendo lã, seda, pele, carne, ovos, tudo mais. Então é algo que você pode criar galinha, você pode criar um suíno, você pode criar um boi, né? É isso. E o solo. Por que o solo é um recurso renovável? Porque ele possibilita que os alimentos sejam plantados, tá? A cultura de arroz, a cultura de feijão, a cultura de abóbora. Então é o solo que possibilita essa base, tá? O solo ele oferece a base para a produção de alimento. Então a nossa existência depende do solo, porque é o solo que vai fornecer os alimentos que nós consumimos. E o nosso solo está sendo bem tratado? É a pergunta que se faz. E tem os recursos energéticos, tá? Que são o carvão, o petróleo e o gás natural. Neste caso aqui, o petróleo ele não é renovável, tá? Ele é não renovável, tá? Aqui tem um equívoco aqui, o carvão também e o gás natural. Então, esses três aqui, esses três aqui, carvão, petróleo e gás natural, ele entraria como não renovável. Recursos não renováveis. Podem ser minerais, tá? Exemplo, o ouro, prata, estanho, ferro, bauxita e cobre. E podem ser também energéticos, ok?
carvão, petróleo e gás natural. Então, o ouro da terra, o ferro da terra, o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, eles são classificados como recursos não renováveis. Por quê? Porque a reposição de gás natural, a reposição de petróleo demora muito, tá? Porém, o consumo dessas três fontes de energia está sendo rápido, ok? E os minerais estão no solo. Os minerais eles podem ser reciclados, ok? E os recursos energéticos não renováveis não podem ser reciclados. 1 litro de gasolina queimada virou fumaça, não vai voltar a ser gasolina. O ouro, se você tirar 1 grama de ouro do solo e transformar em um anel, você pode derreter ele e transformar de novo num pedaço de ouro e jogar no solo. Então ele é reciclável. Tá? É a mesma coisa que o ferro. O ferro é extraído do solo e vira uma barra de ferro, mas se você fazer derretimento dele, fusão, ele volta e joga no solo, volta a ser uma peça de ferro, tá? Um pedaço de ferro. Isso é chamado capacidade de reciclagem. Recursos não renováveis, vamos falar um pouco aqui. As vantagens deles são mais baratos e as desvantagens, fundamental isso aqui, são mais poluidores, afetam mais o ambiente, tá? Principalmente a questão de aquecimento da terra, são mais perigosos no caso de acidente, ok? Se um caminhão carregado de gasolina tomba ou pega fogo, ele gera uma grande explosão, tá? E eles se esgotam rapidamente, tá? O consumo de petróleo está sendo muito grande e isso existe um cenário, futuro que pode ocorrer o esgotamento disso aí devido ao quê? Ao excesso de consumo, principalmente através de meios de transporte, tá? Veículos, desde pequeno a grandes veículos, tá? Além de máquinas e além também da queima do petróleo para gerar energia elétrica em usinas termoelétricas, tá? Por quê? Porque talvez as usinas hidrelétricas não estão dando conta de mandar tanta energia, aí tem que ligar as termoelétricas. Energético, carvão. Foi a principal fonte de energia no arranque da Revolução Industrial. Então, há alguns anos atrás, o carvão era o motor energético da Revolução Industrial. Contudo, tem vindo a perder importância. Por quê? Devido aos esgotamentos das minas de carvão, elevados custos para a extração, tá? E graves problemas ambientais, principalmente a liberação de gases que vão contribuir com o aquecimento da Terra, chamados gases estufa. Mas ainda é muito utilizado no mundo ainda, tá? Petróleo. O petróleo e o gás natural são as fontes de energia mais utilizadas na atualidade, tá? A sua elevada produção se deve, são fontes de energias limpas, não são limpas, tá? Isso aqui deve ter algum equívoco aqui. São fontes de energias sujas e mais barata que o carvão. Ah, tá, quer dizer, desculpa. Eles são fontes de energia limpas e mais baratas se comparado com o carvão, tá? É fácil você transportar petróleo, principalmente através de navios e o gás através de canais de ducto, de gasodutos. São eficazes para o aquecimento, tá? Isso aqui, o petróleo e o gás tem um poder de combustão muito rápido, queima muito rápido, tá? Isso gera muito calor. Contudo, tem alguns inconvenientes, ou seja, alguns problemas que gera, tá? Ele pode se esgotar de 50 a 70 anos, tá? E levam ao aumento de efeitos estufa e também chuvas ácidas e marés negras. Então, qual que é o problema do petróleo? O petróleo ele é muito poluente, tá? Ele e o gás natural, ok? Lembrando que esses três recursos são não renováveis, tá? Existe uma probabilidade no futuro essas fontes energéticas aqui, esses elementos de energia, sejam substituídos gradativamente, tá? Energia, a madeira, qual que é a vantagem? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver isso. A madeira,
ela tem uma vantagem. Vamos ver qual que é a vantagem da madeira. É um tipo de energia mais utilizada pelas populações que habitam as zonas rurais dos países em desenvolvimento, principalmente regiões pobres de países em desenvolvimento. Tá? Ainda se queima muito madeira. Principais vantagens: é mais barata e de fácil acesso, desde que você tenha madeira por perto. Fácil utilização e armazenamento. Você pode cortar, armazenar, você pode partir madeira para fazer almoço, fazer janta. Existe muito isso ainda, tá? No Brasil ainda. Aqui, ó, exemplo. Elas podem ser usadas para aquecer caldeiras em algumas empresas, tá? Ela gera calor, a queima de madeira. Você pode utilizar os restos de madeira que tem por aí para gerar calor, para gerar energia elétrica, tá? Ou aquecer caldeira para gerar energia elétrica em grandes empresas. Então, a madeira ela é um tipo de energia de biomassa. Você pode aproveitar os restos de madeira. Um galho de árvore no chão ele pode se transformar em energia. Energéticos, milhões de toneladas. Então, ó, são países que têm grandes reservas de petróleo, os maiores produtores. Aqui nós temos a Arábia Saudita. Os Estados Unidos passou a Arábia Saudita já em 2019, 2020, mas nesse gráfico aqui a Arábia Saudita ela se destaca, tá? A Rússia é um grande produtor, Irã e México. O Brasil também ele tem grandes reservas de petróleo, tá? Porém ainda tem exploração grande, mas não é totalmente explorada o pré-sal, por exemplo. O pré-sal foi leiloado, vendido aí. O país nosso poderia explorar ele para ajudar a educação, saúde, segurança pública, gerar emprego, melhorar a estrada, etc. e tal, mas não foi feito isso. Foi vendido, tá? Privatizado. Não tudo o petróleo, algumas empresas. Aqui está a China, né? A China é um dos maiores produtores de carvão, isso em 2001, tá? Por quê? A China ela tem uma base industrial muito forte, tá? Porque a população é muito grande, mas os Estados Unidos também não fica atrás, não? Produz muito carvão, tá ok? Olha aqui, ó. Mas a Rússia está batendo meio mundo aqui, que é em gás natural, tá? A Rússia lidera, ela é um país estratégico, porque ela fornece gás natural para a Europa, né? Então, se a Rússia para de fornecer gás natural para a Europa, ela cria um colapso. Ela tem uma arma estratégica que é o gás natural. Os Estados Unidos também produz muito gás natural. Vocês percebem que os Estados Unidos ele está sempre aqui em segundo, mas ele está sempre produzindo, ok? Minerais. Ferro é a matéria-prima fundamental da atividade industrial, sobretudo para o setor siderúrgico e para a produção de aço. Então, um aço, seja de um carro, de um celular ou de uma panela, ele tem a base no ferro. Tá? Então o ferro ele é fundamental para gerar objetos para a sociedade, ok? Objetos, até um carro é considerado um objeto aqui no nosso caso. Um carro tem muito aço dentro dele. Olha aqui uma pedra de aço. Cobre e a bauxite ou bauxita é a matéria-prima onde se extrai o alumínio, sendo a mais abundante da superfície da Terra. É fundamental para a indústria aeronáutica, naval, construção civil e embalagem de automóvel. Então a bauxita, o bauxite, é usado para ser transformado em alumínio. É um exemplo aqui ó, de bauxite. Alumínio, que é uma fita de alumínio. E o cobre é a matéria principal de quê? Dos condutores elétricos, principalmente rede elétrica, tá? De eletricidade. Esses postes aí são tudo interligado com fios de cobre. Tá? Também é retirado da terra. Vocês perceberam que a maioria dos minerais tem origem no solo, na terra. Tá? Então a terra é uma fonte de riqueza, tá? Principalmente riquezas minerais. Porém, esses minerais são explorados e essas riquezas não voltam para a população do país. Essas riquezas são simplesmente para beneficiar algumas empresas desses setores e pouco se volta. A riqueza é tão grande que é produzida, mas poucos têm os benefícios dos lucros disso aí. Tá? A maioria desses minerais são exportados para outros países e a população brasileira, que é dona do recurso, não tem nenhum benefício com isso. Recursos renováveis, vamos falar um pouco aqui. As vantagens são menos poluentes, tá? Você queimar 1 litro de álcool
é menos poluente do que você queimar um litro de gasolina. Não se esgota, você pode plantar cana para produzir álcool, é um exemplo. Você pode criar animais para conseguir carne. E as desvantagens? Principal, elevado custo de instalação e manutenção. Tá? Então, para você manter uma usina de álcool, para você manter uma estação de energia solar, para você manter um parque eólico, é a despesa. Tá? Para você manter um biogestor, que transforma biomassa em calor, depois em gás, é despesa, muito caro. Ok? O solo. Fundamental à vida, pois fornece os alimentos para o homem, para os vegetais e os animais. Então o solo, gente, pouco falado. Tá? Se fala muito em água, se fala muito em atmosfera, mas pouco se fala do solo. O solo é fundamental, porque ele é a base alimentar de todos os seres vivos que dependem dele, que no caso vegetais e animais, tá? E o homem, no caso. Tá? O solo é a única parte do globo terrestre onde se encontra associado 4 elementos da atmosfera. Nós temos a litosfera, que é o que? O domínio das rochas. Toda parte de rocha que você encontra é litosfera. A hidrosfera, que é a camada de água do planeta. A atmosfera, que é o ar, tá? Até 600 km aí para cima. E a biosfera é onde a vida é possível no planeta. Tá? Isso quer dizer, aonde existe vida na Terra é biosfera. Tá? Você não vai encontrar dentro de uma rocha vida, então lá, porque lá é litosfera. Em grandes altitudes, aí, 500 km para cima, você não vai encontrar vida. Você vai encontrar um ar muito rarefeito, porque lá não é biosfera. Tá? O que ocorre com o solo? Isso aqui é o problema, tá? O solo, ele vem se perdendo a qualidade nas últimas décadas, aí, tá? Nos últimos séculos. Por quê? Adubos químicos, inadequação de certas plantas ao tipo de solo, desflorestamento ou desmatamento, incêndios, tá? Qualquer tipo de queimada, pastoreio excessivo. O que é pastoreio excessivo? É quando você cria num pequeno pedaço de solo muito gado, e o gado gera muita pressão sobre o solo, pisando, e isso vai fazendo o quê? Com que o solo fique compactado, tá? Ou seja, um solo duro, rígido. Aí você tem o que também? Que pode ajudar a deixar o solo rígido e compactado? O uso de veículos, tá? Principalmente caminhões, tratores, colheitadeiras, que vai compactando o solo por onde ele passa, porque é uma lei da física, lei da pressão, tá? E a irregularidade de chuvas, que é as precipitações. Então, tudo isso degrada a qualidade do solo, certo? Hoje, um dos problemas maiores dos solos, não só no Brasil, mas como no mundo, é o excesso de produtos químicos, tá? Chamados agroquímicos ou agrotóxicos. São esses elementos que eles enfraquecem a vida que existe no solo, porque esses elementos acabam matando micro-organismo, bactéria, fungo, que faz digestão ali de restos de plantas que sobrou, tá ok? E os incêndios também são um problema de florestamento e tudo mais. Olha aqui, ó. Você tem aqui solos muito úmidos, né? Potencialmente fértil, é uma grande possibilidade aqui no mundo, tá? Muitos inclinados, ó, tem muita inclinação de solo. Você tem solos muito secos, principalmente nas regiões que chove pouco, tá? Deserto e outras regiões que chove pouco, o Nordeste, por exemplo. Solos muito frios, 15%, e os gelados estão nos polos aí, chega a 10%. Então, assim, o potencial para solo fértil hoje no mundo está em torno de 22%. O resto é solo com problema. Só que o solo seco ele pode ser irrigado para gerar agricultura por irrigação. Então dá para resolver aqui. Nos solos pobres, a pessoa pode inserir fertilizantes artificiais para melhorar a nutriente do solo. Tá? Os solos frios é mais complexo para produzir devido à temperatura baixa. Os solos inclinados existe técnica para produção sobre morro. Tá? Vamos lá. A água. Essencial à vida na Terra, especialmente as atividades humanas. Abastece o consumo doméstico, beber, cozinhar, higienizar, regrar o jardim. Ela é fundamental na agricultura, tá? Porque ela faz irrigação. Grande parte da água doce hoje, água potável, ela é usada na agricultura para irrigação, é usada na indústria, na navegação. Tá?
e a produção de energia hidrelétrica através de quê? De grandes usinas, tá? Ela tem capacidade marmotriz e ondas, o que é isso? É usar a água para gerar energia elétrica das ondas marés. E você pode usar a água para atividades recreativas, uma piscina, por exemplo, e culturais. Você fazer brincadeiras que envolvem água. Assim. Na escola você pode fazer, por exemplo, o dia da água, né, que seria forma de preservação da água, coisa nesse sentido. Atenção, a água está desigualmente distribuída. Da totalidade de água disponível no planeta, 97,5% são salgadas e 2,5% são água doce. Então a maior parte da água ela está na forma de água salgada. É possível resolver isso tirando o sal dela, mas é caro. Por que ela está desigualmente distribuída? Tem regiões que não chove o suficiente para levar água doce, por isso que ela fica tem uma distribuição desigual entre alguns países e regiões desses países, beleza? Olha aqui, ó. Disponibilidade de água em 1.000 metros cúbicos per capita, muito alta. Região que chove muito, ó. Região equatorial, trópico, Brasil, Peru, Colômbia, região aqui da América do Sul. Uma área aqui da África, tá? Equatorial, e ali do lado para cima um pouco da Austrália, ali na Indonésia, aquela região. Então toda essa região equatorial aqui, devido ao excesso de radiação, ela gera muita evaporação e chuva, tá? Agora vocês percebem aqui para cima que vai reduzindo a disponibilidade de água, tá? Então principalmente aqui ó, no deserto do Saara, aqui no Oriente Médio, tem pouca água aqui, e isso é um fator que pode desencadear guerras no futuro, a disputa pela água, ok? Então o Brasil ele é muito rico em rios e isso favorece o depósito de grandes quantidades de água aqui. Tudo bem, gente? Isso aqui é um mapa, né? Poluição da água, esgotamentos aquíferos. Olha os Estados Unidos, o tanto que polui, ó, tá? Você percebe que os países mais ricos, principalmente a América do Norte e a Europa, existe o quê? Uma tendência à degradação da qualidade da água. Só que esses países estão fazendo o quê? Eles estão investindo em recuperação da água. Tá? Porque a questão ambiental hoje ela é fundamental para qualquer país. Então, Estados Unidos, por exemplo, e a Alemanha, por exemplo, reflorestou grande quantidade de área. Tá? Nós temos grandes reflorestamentos na Europa, mas aqui no Brasil é falado assim, vocês destruíram tudo, por que nós não podemos destruir? Mas não é isso. A Europa ela fez isso, eles erraram, mas tem grandes quantidades de florestas que foram replantadas na Europa e nos Estados Unidos, eles já fazem isso, ok? Aqui na África tem um problema sério com a água, que é o que? A escassez, tá? A escassez de água, as pessoas precisam deslocar, caminhar até 5, 6, 7 quilômetros para conseguir água, tá? Então a água é um problema mundial devido a ela estar mal distribuída, tá? Beleza, gente. Florestas. Algodão. Provém de uma planta típica de regiões tropicais, sendo essencial na indústria de roupa, têxtil. Tá aqui. Aqui é uma borracha natural. Provém de uma árvore típica das regiões tropicais, sendo essencial para a indústria, né, de pneu, automóvel. Aqui. Girassol. Importante para a produção de óleos e azeite, o óleo de girassol funciona ainda como combustível para tratores e carros, autocarros. Cana-de-açúcar serve para a produção de açúcar e também para a produção de etanol, que é o álcool combustível. Tá? O Brasil produz muito etanol. Atenção! A importância das florestas não se resume apenas à produção desses recursos. A floresta é fundamental para o equilíbrio climático da Terra, fornece oxigênio essencial à vida de todos os seres, estabilizam o solo e protegem o solo de erosão e serve de habitat para milhões, trilhões de seres vivos. Então, o solo, as florestas, elas são um lugar riquíssimo em vida, tá? Além de equilibrar o clima do planeta, porque a floresta tem muito carbono acumulado. O que é isso? Uma árvore ela tem carbono acumulado no tronco, nas folhas, na raiz. Se esse carbono é queimado, se a árvore é queimada, esse carbono vai para a atmosfera.
Então, manter floresta em pé significa carbono armazenado em um planeta mais frio, ok? Além da produção de oxigênio. Os animais, eles vão fornecer lã, né? Carneiro, ovelhas, essencial também para roupas. Aqui o animal. A seda, que vem do bicho da seda, sendo essencial na indústria têxtil. E as peles são essenciais nos curtumes, né, para a produção de calçado e outros objetos de pele de animal. Aí um exemplo aqui. Energéticos. Tem a indústria geotérmica, que a gente vai falar na próxima aula. As eólicas, ok? E acho que aqui vai ser a nuclear. Então, na próxima aula a gente vai voltar a falar desses tipos de energia aqui, a geotérmica, eólica e nuclear. Gente, era isso, eu apresentei esse material para vocês, eu achei ele bom, tá? E vai servir para vocês aí, tá? Tudo de bom para vocês. A aula foi feita com muito entusiasmo para que vocês possam compreender essa questão da energia renovável e não renovável. Tudo bem? Até mais, professor Cláudio.